Mãe, pai, eu preciso contar uma coisa pra vocês. O que foi, filho? É que eu sou hétero. Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E eu sou a doutora Carlisa Silver, sou médica psiquiatra e pesquisadora em neurociências. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Não existe uma definição biológica para sexualidade, que está ligada ao comportamento sexual da pessoa e possui vários fatores que influenciam. Então, não dá para falar cientificamente que existe uma única sexualidade natural do ser humano. Além disso, o sexo pode não ter história, mas a sexualidade tem. Ela começa no momento em que o ser humano cria significados por seus instintos sexuais, isso milhares de anos atrás. E a sexualidade humana foi se desenvolvendo e se complexificando ao longo de todo esse tempo. Hoje em dia, ainda há quem diga que a heterossexualidade é realmente o natural. Afinal, a gente não se descobre hétero, né? A heterossexualidade é presumida em cada ser humaninho que nasce. Isso tudo porque construiu-se historicamente uma hegemonia da heterossexualidade. A patologização dessas outras sexualidades, que é quando você fala de alguma coisa como se fosse doença, como se tivesse algo errado do ponto de vista médico com aquela pessoa, só porque ela não é hétero, acaba por reforçar esse processo. E o pior de tudo é que não existe indício científico de que o cérebro masculino tende a sentir atração por mulheres ou vice-versa. Então não tem nada no meu cérebro de homo sapiens macho que define que eu vou sentir atração por mulheres, ou no seu cérebro de mulher sapiens. A princípio, as pesquisas apontam que não. Se você me perguntasse dos ratinhos de laboratório, a resposta seria outra. Quando a gente coloca o hormônio feminino, a gente vê que o macho passa a ter comportamento de lordose, que é empinar a bundinha para outro macho montar. Mas não dá pra gente replicar os resultados dos ratinhos de laboratório e falar que nos humanos isso acontece, porque a sexualidade do ser humano é uma conjunção de milhares de fatores, que vão desde a constituição corporal, hormonal e entra também a questão cultural e da própria biografia do indivíduo. Um outro fator que ajudou a construir essa heteronormatividade foi o apagamento histórico dessas outras sexualidades, né? Isso fez com que a sexualidade de grandes figuras históricas ficasse desconhecida por muito tempo. Por exemplo, sabe aquela máxima olho por olho e dente por dente? Também conhecida como não olhe no meu olho que eu quebro o teu dente? Pois é, ela se chama o Código de Hammurabi. E há relatos de que o seu criador, o rei Hammurabi da Babilônia, na verdade tinha amantes homens. Isso lá em 1700 a.C., hein? Pra você ver como as sexualidades consideradas recém-inventadas já existiam há muito tempo. Quer outro exemplo? Tem, inclusive lá na Antiguidade também. Nesse caso, na Grécia Antiga. Era uma vez uma talentosa jovem chamada Safo. A Safo escrevia poemas que falavam muito sobre o desejo por outras mulheres. E não foi à toa que a ilha de Lesbos, onde ela nasceu, foi a inspiração para a criação da palavra lésbica. E é o destino de turistas lésbicas do mundo inteiro. E vamos lembrar que também existem outras sexualidades, além de hétero e homossexual. Por exemplo, existem pessoas bissexuais, pansexuais. Tinha-se antigamente no imaginário das pessoas de que a bissexualidade ela se restringia à binariedade de gênero. Então pessoas bissexuais se relacionavam apenas com homens ou mulheres cis. Hoje em dia, né, o movimento bissexual, eles reformulam isso e dizem que não, a bissexualidade não se restringe à binariedade de gênero. Pansexualidade, né, na minha concepção, é uma nomenclatura que define uma pessoa que se relaciona com a outra pela pessoa em si, pela personalidade, por quem ela é e não pelo que ela se identifica, né, no gênero dela. O bom de conhecer outras sexualidades é que, às vezes, a pessoa se sente diferente daquilo que a gente já ouviu falar e acha que tem alguma coisa de errado com ela. Mas não, ela só não se enquadra numa regra de uma sociedade que é intolerante com aquilo que não entende. Exatamente. Por isso, a importância histórica do movimento hoje conhecido como LGBTQIA+, que luta por direitos de pessoas que possuem sexualidades e identidade de gênero que não se enquadram no padrão da sociedade. Porque ser LGBT é uma coisa que eu não sou LGBT só em dos momentos da minha vida. Eu sou LGBT o tempo todo. Então, quando eu vou trabalhar, eu também sou LGBT. Então, eu preciso de políticas de trabalho também. Quando eu tô na rua andando, eu também não deixo de ser LGBT. Então, eu preciso de políticas de segurança pública que levem isso em consideração também. Então, a gente precisa de transversalizar essas questões. Arrasou, Thiago. Eu acho que tá mais do que na hora da sociedade realmente olhar para os estudos científicos com uma mente aberta, sabe? Pra tentar entender realmente como e por
que as pessoas são como elas são e usar esses estudos também para pensar em como garantir uma vida digna para todas elas. E só assim é que as pessoas vão se sentir verdadeiramente livres para se expressar, independente de qual for a sexualidade delas.